Olá, seja bem-vinda a mais um episódio do W2W Esse é um espaço onde eu recebo mulheres incríveis para compartilhar a sua jornada empreendedora, mas também sua jornada de vida, para que isso possa te inspirar, tocar seu coração e você possa ser transformada com esse nosso tempo juntas aqui. A mulher incrível desse episódio que eu vou receber agora, ela embeleza a vida de outras mulheres. Ela tem uma jornada incrível para compartilhar e eu tenho certeza que você vai amar o que vai receber aqui nesse nosso tempo juntas. Andresa Lumertz, seja muito bem-vinda ao W2W. Muito obrigada, Rô, pelo convite. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui e compartilhar um pouquinho da minha história. Quem é a Andresa? De onde ela veio? Como que é a sua história? Como que você chegou até aqui, nesse momento lindo? Todo mundo que olha pra ela fala, nossa, é linda, parece uma princesa. E ela parece mesmo. Mas como que foi? De onde a Andresa veio? Como que foi um pouco, um trecho dessa história até chegar aqui? Eu nasci no sul de Santa Catarina, em Araranguá. Nasci numa família de pais empresários. Então, muito cedo eu já tive esse contato, né, com o mundo empreendedor. Mas por circunstâncias da vida, acabei empreendendo depois de alguns anos. Na minha infância, aos 10 anos, eu tive o primeiro contato com vendas. Eu gostava muito de papelaria, e post-it, lapiseira, gostava dessas coisas. E por mais que os meus pais tivessem mercado, eu gostava de ir na papelaria comprar as minhas coisas com o meu dinheiro. Como eu não tinha mesada na época, eu acabei criando uma lojinha na escola. Eu produzia produtos em miçangas, né? Pulseiras, colares em miçanga, e vendia para as minhas colegas da escola. E todo o dinheiro que eu ganhava, eu comprava lapiseira, comprava post-it, papel colorido, papel carta na época, fazia coleção disso. E com o passar do tempo, né, acabei me formando, fui para a faculdade. O meio empreendedor sempre me despertou muito desejo, muita curiosidade. Mas, por circunstâncias, acabei fazendo 2 universidades ao mesmo tempo. E tive o meu primeiro trabalho como CLT nesse mesmo período. Como tudo que eu faço na vida, eu me dedico, eu me esforço e eu me coloco de cabeça mesmo. Nesse meu primeiro contato com o trabalho, como CLT, eu entrei como assistente administrativa. Passei por todos os setores do administrativo e também do financeiro, até que em menos de um ano eu cheguei a ser assessora da direção. Assessora do presidente da empresa. Era uma empresa grande. Permaneci ali por um período, mas não era o que eu queria. Aquele desejo, assim, era mais forte do que manter uma vida como CLT. Enfim, o sonho era maior. Recebi uma proposta nesse meio tempo de me tornar gestora de franquias. Recebi um convite de uma franqueadora para fazer gestão. Eu não tinha conhecimento de gestão. Eu tinha apenas 2 formações, uma em cada área. Quais eram as formações? Ciências contábeis e tecnologia da informação e comunicação. Nunca trabalhei na área, nunca atuei na área. Mas como não tinha experiência de gestão, eu fazia toda a parte administrativa, financeira, enfim. Decidi que naquele momento não era o momento de dizer sim. Mas me matriculei no MBA de gestão empresarial. E aí fui tomando conhecimento do que era. Vi que com o know-how que eu tinha, com a bagagem que eu tinha, dava para aplicar e resolvi aceitar. Aí eu aceitei, não era CLT, né? Eu prestava serviços para a franqueadora. Acabei trabalhando em 3 franqueadoras, 3 nichos completamente diferentes. Adquiri uma experiência, foi como uma escola para mim mesmo de gestão empresarial. Eu acabei viajando o Brasil inteiro praticamente, morei em alguns estados do Brasil. Eu ensinava os empresários a
a como iniciar o seu negócio do zero. Eles compravam a franquia e eu fazia a implantação da franquia, ajudando a estruturar toda a parte administrativa, financeira e comercial. Obviamente, comercial não tinha muito conhecimento, eu tinha um parceiro que fazia essa parte. E assim a gente foi. Foram alguns anos, né, nessa jornada. E só que como eu cresci com essa vontade de impulsionar sonhos, de tirar projetos do papel, eu acabei entrando numa sociedade em 2020, que é uma empresa de direito de trânsito. Não tinha conhecimento de direito de trânsito, mas com a minha bagagem de gestão, acabei fazendo gestão da empresa, colocamos ela nos trilhos, deixamos ela rodando perfeitamente, é uma empresa que é estruturada hoje. E não tinha conhecimento de direito de trânsito, mas novamente quis aprender sobre. Não que eu precisasse fazer parte dos processos, mas eu queria ter conhecimento do processo como um todo. Uhum. Acabei fazendo uma pós-graduação em Direito de Trânsito, então também tenho essa formação. Nunca precisei fazer nenhum processo, mas como eu estava ali dentro, eu queria acompanhar. E em 2024, eu ainda não estava feliz, eu não estava satisfeita em ser apenas uma gestora. E aí eu estava na terapia e eu comentei com a minha terapeuta que... Gente, hoje nas gravações é a segunda vez. É a segunda vez que uma terapeuta aparece, uma terapeuta abençoada, que faz a pergunta-chave que muda a pergunta que muda a história. Salvando a vida das mulheres, né? E aí eu estava na terapia e comentei com a minha terapeuta, eu acho que eu não me achei ainda. Acho que eu não estou feliz onde eu estou. Não estou feliz talvez com o meio, né, corporativo. Eu sempre trabalhei com homens, então eu vivia em um ambiente masculino. E eu acho que despertar um pouco mais a minha feminilidade, algo do tipo. E eu comentei com ela. Gestão eu gosto, mas eu acho que é o ramo mesmo que não é exatamente o que eu quero para o resto da vida. E aí ela me falou, Andresa, tu gosta tanto de viajar? Por que tu não monta um e-commerce? Talvez de acessórios femininos, roupas. Um e-commerce para a venda mesmo de produtos femininos. Porque assim, de qualquer lugar do mundo, tu vai gravar um story, tu vai gravar o produto e tu vai vender. Porque o produto ele se vende sozinho. E aí eu pensei, por que não, né? Mas ficou ali na caixinha. E aí eu acho que é importante ressaltar que até esse período, até alguns anos atrás, eu não usava acessórios. Então... Te conhecendo hoje, é impossível imaginar essa situação. É impossível, porque tu vem sempre brilhante, iluminada, equipada, maravilhosa. Como assim ela não usava acessório? Porque certamente foi um encontro tão de coração. Assim, nossa, era isso. Porque não separa, assim, né? Ainda não falamos sobre, né? Mas todo mundo acha que eu sou a Madame Aurélia. Sim, é a Madame Aurélia. Tem lugares que eu chego, é a Madame Aurélia. Então, tipo, sem acessórios não haveria possibilidade, né? Mas o que me trouxe, né, essa visão de acessórios, porque até alguns anos atrás, eu não usava mesmo. Eu usava um ponto de luz na orelha e como colar. Eu usei a mesma argolinha por 5 anos. E eu dormia com ela. E era aquilo ali. E pronto. E a minha correntinha de ouro e deu. Não precisava de mais nada. E eu tinha uma visão, assim, de que acessório pesava, sabe? E até que a Carla Querino, fiz uma consultoria de imagem com ela, uma grande amiga, que também é do W2W. E ela me ensinou, ela me mostrou o que os acessórios podem fazer na vida de uma mulher. Eles transformam qualquer
look, né? Eles transformam a tua vestimenta. Você pode estar com o humor. Exatamente. Eleva a autoestima, Sim. né? Traz mais beleza, sofisticação, modernidade. E eu sempre tinha aquela visão assim, se eu tô com um cinto, eu não posso usar um colar. Sabe? Fica muito. Eu sempre achei que tudo era demais, tudo era não demais. Não quero aparecer muito. Exatamente. E aí, após a consultoria de imagem, eu aprendi que não. Que eles poderiam me beneficiar muito mais do que me trazer malefícios. E então eu uni, né, esse aprendizado que eu tive com a consultoria de imagem, junto com a ideia da minha terapeuta. E eu pensei, por que não? E aí eu saí dali planejando, né? Vou ter um e-commerce, acessórios, acho que é mais fácil, não vai ocupar tanto espaço, não preciso ter um escritório, não preciso ter um depósito gigante. Vou começar a colocar nas gavetinhas, tinha um baú lá em casa, eu coloco no baú, conforme vai aumentando. Tá. Saí de lá, beleza, vou fazer isso. Aí comecei a procurar atacados para comprar semijoias, porque eu ainda era sócia nessa outra empresa. E aí comecei a fazer curadoria aqui, uma curadoria ali. Fui aumentando meu estoque. Tinha, sei lá, 600 peças. Coloquei na gaveta, deixei lá. Não tinha nome, não sabia como eu ia fazer, não entendia de e-commerce, só tinha o produto lá em estoque. Aí comecei a pesquisar sobre e-commerce. E aí eu vi que e-commerce não era tão simples como foi me falado e como eu pensava que era. E aí eu vi assim, muitos investimentos, não se vende sozinho, eu preciso investir em tráfego pago, eu preciso fazer investimentos em marqueteiros, enfim, influenciadores. E aí, mais uma vez, ficou lá na gaveta em stand-by. Segui minha vida como empresária ali. Eu atendi alguns clientes nessa empresa em que eu era sócia. E aí teve um dia que aconteceu algo assim muito ruim. Muito ruim. E aí eu até discuti com o meu cliente. Foi um caso assim que para mim não deveria ter acontecido. Mas ele olhou para mim e ele falou assim: Andresa, tu confia em Deus? Daí eu olhei para ele e não falei nada dele assim. A partir de hoje é bom você confiar em Deus. Porque Ele sabe de todas as coisas. E pode ter certeza que isso que aconteceu hoje é para algo muito maior. Um cliente falou isso para ti? Um cliente da minha empresa. Aí eu olhei para ele, sorri e chorei ao mesmo tempo. Cética como sempre fui. Como era. Bem lembrado. Mas aquilo assim ficou ali. Eu tava chorando de raiva, um misto de sentimentos. E naquela noite ficou no meu inconsciente, eu acho que ele falou sobre Deus. E eu decidi fazer uma oração. Tipo, sabe assim, eu rezava Pai Nosso, eu rezava o Santo Anjo, que eu aprendi quando era criança, porque meus pais sempre foram muito religiosos. Mas eu nunca tinha feito uma oração. Tipo, conversar com Deus. Qual era a tua idade? Foi em 2024. 32 anos. 31. 32 é o que eu tenho hoje. E aí, eu conversei com Deus. Eu falei, Deus, me dá uma direção. Eu falei só isso. Rezei meu Pai Nosso, que eu rezava todas as noites, normal. Mas a minha oração, o meu primeiro contato com Deus foi isso. Me dá uma direção. Que eu acho que não é isso que eu quero, mas eu não sei o que eu quero. Não sei o que eu quero. 31 anos, né? Sem saber o que quer. Tinha que ter uma ajuda de alguém. E só podia ser o Ser Supremo. E naquela noite foi muito engraçado. Foi assim... não sei nem como explicar, na verdade. Porque eu tive um sonho tão vivo, e eu lembro dele como se fosse agora, assim. Se eu fechar os meus olhos, eu lembro. Eu sonhei que eu estava em uma loja. Era uma loja de acessórios. Tinha joias lindas, pedras preciosas também.
E tinha uns lustres lindos de cristais, assim. Muitos espelhos. Uma loja luxuosa mesmo. E tinha 5 atendentes na loja. E aí, no fundo, assim, no caixa, na parede, estava escrito Madame. E eu acordei. Mas eu era a dona daquela loja. No sonho. E aí, eu acordei tão eufórica, que eu chamei meu marido e falei, é Madame. Aí ele acordou assim, assustado. O que tá acontecendo? Tás louca? Vai dormir. Quem disse que eu dormia? Aquilo tava muito assim, nítido pra mim, sabe? E aí eu levantei da cama e eu fiquei pensando naquele sonho. Madame, tem um nome? E tu tava com as peças guardadas na gaveta? No baú. No baú. É Madame. E eu fiquei com aquilo. Aí isso era sexta-feira para sábado. Aí no sábado eu fui caminhar com a minha cachorrinha, a Chanel, e com ele. E aí ele conversava comigo e eu tava aérea, né? Mas eu tava pensando naquele sonho, Eu já tinha um nome, só que eu não queria que fosse só Madame. E aí eu queria algo que remetesse à realeza, ouro, algo assim. E eu comecei a pesquisar nomes femininos que tivessem um significado próximo ao que eu queria. E a Aurélia significa reluz como ouro. Então, uniu Madame Aurélia. E aí eu falei pra ele, é Madame Aurélia. Na semana seguinte, já chamei uma amiga que tinha uma empresa de marketing. A gente fez o branding da marca, Madame Aurélia. E começamos o projeto. Quando estava tudo pronto, eu comecei a lançar algumas peças no Instagram. E comecei a atender pessoas próximas, assim. Porque o e-commerce não era alcançável naquele momento. Então, eu comecei a atender uma amiga, comecei a atender outra. E as pessoas foram falando da minha marca, Até que chegou o ponto de que eu atingi um X de faturamento. Não tinha mais horas no meu dia para que eu pudesse aumentar. Pessoas na lista de espera para que eu atendesse, porque como que era o meu atendimento nesse momento? Eu ia na tua casa, via o que tu tinha de peças, via o que agregava nas tuas peças e fazia como uma consultoria mesmo, sabe? Para agregar ao que tu já tinha, não para tu comprar uma peça perdida e não saber com o que combinar. Então as pessoas queriam esse atendimento, até que não tinha mais horário. O meu dia era inalcançável. E aí eu falei, peraí, não dá para ser só até aqui. Fui buscar entender mais sobre o mundo das semijoias. Encontrei uma mentoria maravilhosa. E nessa mentoria, ele ensinava a produzir as peças até a parte de vender as peças. E essa mentoria, ele não defendia o e-commerce, que era o projeto inicial da Madame Aurélia. Ele defendia revenda. Então, enquanto tu estás com X revendedoras, o teu faturamento está sendo multiplicado, enquanto que uma pessoa só não vai atingir aquele faturamento. Falei, vamos lá. Vamos testar isso também. Comecei a produzir as peças em julho desse ano. Iniciei a produção das peças, estruturei a parte de revenda e a gente abriu inscrições para revendedoras. Hoje, a Madame Aurélia não é mais no baú de casa, né? Hoje, a Madame Aurélia tem um escritório mesmo. Eu tenho uma assessora presencial 100% do tempo. A gente tem 6 revendedoras já, que são parte da marca. Temos 5 revendedoras que estão aguardando o contrato para finalizar e receberem as suas maletas. E os processos mudaram, obviamente, porque hoje é muito mais trabalhoso. Antes eu comprava a peça pronta, embalava e vendia. Hoje não, hoje eu preciso escolher a peça, finalizar a peça, embalar a peça. Eu trabalho com ouro mesmo lá, vou lá, dou banho na peça. Alguns são design próprio, então tem um processo muito maior.
mas tive que dar alguns passos, né, para trás para conseguir visualizar todo esse mundo aí que a Madame Aurélia poderia alcançar. E hoje eu posso falar que o que já foi um sonho é realidade, e é uma realidade que está em expansão, porque a gente tem um caminho longo para trilhar, e até dezembro muita coisa vai acontecer, com certeza, pelo projeto, e o projeto está se concretizando rapidamente. Isso tem me deixado assustada e feliz ao mesmo tempo, porque o novo dá um pouco de desconforto. Mas eu sou extremamente grata à minha terapeuta de ter me dado essa direção, de ter colocado esse despertar mesmo, né? Sou muito grata à Carla também por ter me ensinado a enxergar que os acessórios fazem a diferença na vida das mulheres. Hoje eu sei como eles fazem a diferença. Eles fazem a diferença na minha vida, eles fazem a diferença na vida de quem compra, e eles fazem mais diferença ainda na vida das nossas revendedoras, que muitas delas é justamente para aumentar a renda. Então, eu encontrei um novo propósito também, que é ajudar as mulheres a se sentirem melhor, a terem uma condição melhor. E isso tem me deixado muito feliz. Sou muito grata pela tua vida, porque você também faz parte desse processo. O clube mesmo, né? O W2W me trouxe muita estrutura. Não imaginava que a Madame Aurélia fosse ser assim... Eu sabia que tinha potencial, mas eu não sabia que seria tão assim, rápido, sabe? Porque a gente teve um crescimento, eu fiz um cálculo de maio, que foi quando eu entrei no clube, até hoje, a gente teve um crescimento de 350%. Então, estrutural, né? Todos os processos alterados, networking, as conexões valiosas que eu fiz aqui dentro, que eu faço aqui dentro. Então, eu acho que tudo isso ajudou muito a gente estar onde a gente está hoje. E também não posso esquecer, né, do principal, que é o meu apoiador number one, meu marido, que eu acho que sem ele, sem o apoio dele, sem ter a mão dele sempre me apoiando, sempre me dando um empurrãozinho, sempre falando vai. Ele acredita mais em mim do que eu mesma. E sem ele, eu acho que o projeto da Madame Aurélia não teria saído do papel. Óbvio que foi um projeto meu, foi eu que criei, mas eu acho que talvez sem o apoio dele eu não tivesse caminhado com tanta firmeza para estar onde a gente está, sabe? E eu acho que cada dia que passa eu tenho mais certeza de que eu estou no caminho certo. Eu te vi chegar aqui em maio e eu vi várias ações sendo executadas, né? Eu acho que existe uma grande diferença entre quem dá certo, quem não dá. E a grande diferença é quem executa, quem não executa, quem faz sua parte, quem não faz sua parte. E eu te vi muito comprometida com cada ação que a gente foi entrando num acordo de fazer, né? Eu te vi fazer collab com parceiras, eu te vi estar nos eventos, agora construir o teu evento próprio, eu te vi se desafiar no comercial, eu te vi começar a produzir conteúdo, que era uma coisa que era extremamente desconfortável. Eu estou diante dos meus olhos, eu tô vendo esse processo acontecer. E isso é nobre demais, assim, eu vejo que as mulheres, às vezes, que nos escutam, né? Eu também quero, né? Quero também fazer esse caminho e tal. Mas eu te vi se desafiando mesmo, em pouco tempo, e por isso colhendo resultado, né? Então eu te vi contratar pessoas, revendedoras, selecionar, tive que fazer collab com parceiras dentro do grupo, crescer muito a tua base de clientes e começar a alavancar mesmo, assim, tipo, já tinha ali o mínimo de estrutura, mas se colocar à disposição de fazer o negócio, de executar, que é onde muita gente paralisa. Às vezes eu falo, não precisa de mais nada, não precisa contratar mais ninguém, precisa fazer.
Precisa atravessar o processo. Então, a Madame tá fazendo 1 ano agora. É um bebê, mas já é um bebê que nasce... Já é um bebê que é levado a sério. Que é o que é uma diferença mesmo de qualquer negócio. Tem gente que faz docinho por hobby. Tem gente que vende roupa por hobby, vende acessório por hobby, faz a coisa ali por paixão e propósito. E tu sempre teve esse olhar de... Eu vou fazer essa marca ser grande. Eu vou fazer isso aqui crescer. Eu vou fazer esse negócio. Passa muito, muito tempo no planejamento, né? Passa muito tempo na estruturação. Eu tive que te tirar desse lugar do tipo... Vamos pra execução, vamos sair do planejamento e vamos pro comercial. E tu topou fazer esse caminho. Mesmo sendo... E eu acho importante para quem nos escuta. Mesmo sendo... olhando para o teu perfil de comportamento, que é mais estratégica, que é mais gestora, que é mais líder de bastidor, assim, que coordena mais do que uma tu é menos comercial, menos operacional, né? Mais estratégica. E se desafiou. Eu falei, vai lá no campo de batalha, ver como é que as coisas acontecem para depois tu poder ensinar as pessoas e tal. E eu fico feliz demais que tu tenhas encontrado esse propósito na Madame Aurélia, além de já embelezar as mulheres agora, de saber que a vida das mulheres que são tuas revendedoras agora podem ser transformadas com aquilo que a marca pode entregar. É só o começo. Eu acho essa jornada linda de assistir. Sou muito grata também por tu fazer parte do grupo, pelo que tu entrega para as pessoas do grupo, pelo que agrega, pelo que soma, pelo que... Sabe? Isso só está acontecendo por conta da tua entrega. A conta fecha. É simples assim. Em todas as coisas, né, que eu me proponho a fazer, eu me dedico. Desde sempre, assim. E eu acho que a gente só colhe frutos daquilo que a gente realmente se entrega. E eu sempre fui uma pessoa muito determinada, sempre fui regrada. E eu lembro do dia que eu conversei contigo, o que tu pode fazer por mim? Eu sou uma pessoa que eu vou seguir o planejado, eu vou executar o combinado. Você lembra desse dia? Eu vou executar o combinado. Você pode me ajudar? Você pode me mostrar o caminho? Tudo. Inclusive, ontem eu fiz algo que você me falou para fazer no 2º dia da nossa mentoria. Só que eu sou o tipo de pessoa que eu não faço nada sem ter conexão. Eu não vou chegar nas pessoas e vou falar, vem pra cá, vem conhecer minha marca, vem... Não. A partir do momento que eu tenho um espaço de conexão, aí sim, porque eu acho que precisa ser genuíno. E ainda mais acessório, né? O nosso slogan é Madame Aurélia, acessórios que te representam. Então, os acessórios, eles precisam ser a extensão de quem tu realmente é. Não tem como eu chegar pra ti, usa isso aqui, que é o que combina contigo se eu não conheço quem tu é de verdade, sabe? Sem ter conexão. Então, eu acho que esse é um dos diferenciais que a Madame Aurélia tem. Não é à toa que o slogan é os acessórios que te representam, né? E eu acho que esse crescimento é mérito meu, sim. Porque eu estou fazendo acontecer, eu estou à frente disso. E eu quero que isso aconteça. Eu venho plantando e eu venho fazendo os caminhos para que isso, de fato, aconteça. Então, eu sou muito feliz porque eu tenho certeza que a Madame Aurélia vai transformar a vida de muitas revendedoras ainda, de muitas mulheres. E que isso sirva também de inspiração, né? Porque o sonho, ele precisa ser sonhado, a gente precisa acreditar no sonho, né? E algo que eu sempre falo é que aquilo que a gente se propõe a fazer, que a gente faça com amor e com autenticidade. Porque eu acho que quando você faz isso, as escolhas que você faz, que você se entrega com amor, com autenticidade, que tem a tua essência de fato, o universo devolve. De alguma maneira ele devolve. E quanto mais positivo é, Sim. mais positiva é a sua vida. Sim. Minha linda, eu amei te receber aqui. Amei ouvir tua história, tua jornada. Eu sei que é só o começo, a Madame Aurélia é um bebê.
Eu sempre falo que eu quero caminhar com as minhas Ws por 30 anos e esse é o início da nossa jornada. Tu já chegou, já, né, fez diversas conexões valiosas no grupo, tem agregado muito e crescido muito, e eu fico feliz e grata por acompanhar essa jornada. Para quem tá nos assistindo, Madame Aurélia, coloca... Madame Aurélia é oficial, né? Madame Aurélia Oficial. Madame Aurélia Oficial, Andresa Lumertz. Eu espero que daqui a um ano a gente venha de novo aqui contar uma nova história. Com certeza. De crescimento, de expansão. E obrigada pelo teu tempo, obrigada por compartilhar a tua jornada. Espero de todo o coração que a história da Andresa toque seu coração. Que você faça movimentos, faça algo de bom com aquilo que você escuta aqui. Que olhar a jornada de alguém que fez transição de carreira, que se desafiou numa nova área, que acreditou num sonho, possa também te inspirar a acreditar nos teus sonhos. Tu queres deixar uma mensagem final para as mulheres que nos assistem? Obrigada, né? Obrigada a você que nos assiste. E vou repetir a frase que eu sempre falo. Acredite nos seus sonhos e tudo que você fizer, se propõe a fazer com amor e autenticidade, porque o universo devolve. Obrigada pelo seu tempo aqui. Eu te espero nos próximos episódios. Conta comigo, conta com a gente. Um beijo. Até a próxima.